Afinal, que papo é esse? Pessoal, começamos com o segundo episódio do Que Papo é Esse, e o Que Papo é Esse de hoje é política. E primeiro quero agradecer nossos patrocinadores, Espaço de Bicho, líder de vendas em produtos pets na Shopee Brasil, Dr. Vitor Vercellens, atendimento especializado em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein e atendimento presencial em Goiânia e atendimento online para todo o Brasil. Start Construtora, que oferece serviços especializados em construção, desde o planejamento de obra até o gerenciamento e execução. Então você já sabe, né? Vai construir ou reformar? Chama a Start para dar um start nos seus planos. E Bárbara Farina, a chefe de cozinha que se transformou na marca de gastronomia mais desejada do mercado e alta gastronomia. E, pessoal, falando sobre a nossa parceira Bárbara Farina, hoje ela mandou um bolo pra gente se deliciar durante o Que Papo é Esse. Um bolo de amora, quem conhece sabe que é uma experiência. Lá na Bárbara Farina, gente, a experiência começa no atendimento. E ela mandou um bolo de amora pra gente, que tem uma massa super leve, parece uma pluma, e eu descobri o segredo. Sabe o que é? Não vai farinha de trigo, ou seja, não tem glúten. Hoje a gente recebe o esposo da dona Jane. Recebo aqui hoje com muito prazer, obrigado por ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é muito extensa, você tá às vésperas de ir para a posse do Trump, mas arrumou um tempinho para falar com a gente. Recebo hoje o deputado estadual, Cristiano Caporeso. Tamo junto, satisfação estar aqui, Luiz, tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana. Obrigado. Falando um pouquinho sobre a sua biografia. Você é cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, certo? Sim. E aqui se eu falar qualquer coisa errada, fique à vontade para me corrigir. Sua trajetória na política começa em 2020, que você disputa a primeira eleição para vereador. Teve 2.012 votos pelo Patriota, primeiro suplente. Quem vence essa eleição no seu partido, né, é a Drica Protetora, alguém que militava muito pela causa animal. Uhum. Foi eleita e, passado um tempo, a Drica acabou morrendo em decorrência da Covid e você assume essa vaga titular como vereador de Uberlândia. Como que foi esse desafio do cabo Caporeso para política? Olha, essa transição, né? A minha história com a política não começa em 2020 com essa eleição de 2020, onde eu concorri para vereador, né? Ela começa, sim, a parte eleitoral. Eu sempre me interessei pelo assunto político, assim como você, né? A gente estava conversando aqui antes do início do podcast, você falou que você tem interesse pelo tema. A política, ela está em tudo. Se tem uma frase nessa vida que eu considero extremamente imbecil, uma frase imbecil, mas que muita gente fala, é o seguinte: política, futebol e religião não se discute. Então não tem nada mais para discutir, entendeu? Não sobrou nenhum assunto para discutir, porque são os três assuntos que eu acho mais interessantes de discutir. E quando eu era jovem, eu sou imigrante nordestino. Eu sou do sertão do Rio Grande do Norte, numa região chamada Seridó. Foi lá que eu nasci. Eu sou de origem extremamente pobre. Eu recebia Bolsa Família. Eu recebi o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Eu não tinha água encanada até os 17 anos de idade. Eu ia num carro de boi com 2 tambores de 200 litros buscar água no poço para minha mãe e eu podermos consumir ao decorrer da semana. E desde essa época eu percebi como que a política ela interfere diretamente na vida das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam. Sim. Porque quando você tem muita condição, você tem um bom emprego ou uma empresa, você muitas vezes consegue viver voltado para aquele universo seu, né? E tirar o seu sustento dali. E quem acaba dependendo mais do Estado para tudo é o mais pobre. Porque uma pessoa rica paga para o plano de saúde, Sim. paga escola para seus filhos, paga por segurança privada. Quem depende do Estado para tudo é o pobre, não é verdade? Sim. Então eu sei muito bem o que é depender. E eu sei muito bem o que é ser abusado por causa disso. Porque quando eu falo a respeito de recebimento de benefício, né, eu não sou e jamais serei contra o Bolsa Família, só que eu acredito muito no que falava o presidente norte-americano Ronald Reagan, que a eficiência de uma política de assistencialismo ela deve ser aferida não pela quantidade de pessoas que depende do benefício, mas sim pela quantidade de pessoas que deixou de depender. Sim. Porque você está dando dignidade para aquela pessoa conseguir viver. Então, na minha época lá no Nordeste, Luiz, sabe como é que funcionava a questão da distribuição do benefício? São as prefeituras. A prefeitura controla. Então, em época de eleição, o candidato a prefeito, o candidato a vereador, batia de porta em porta.
falava assim, você vai votar em mim? Ah, não vai não? Se eu for eleito eu vou cortar o teu benefício. Era na base do terrorismo para com as pessoas que mais precisavam. Agora você imagina uma região onde só tem 2 fontes de renda, basicamente. Ou você é funcionário público, ou você depende do agronegócio. Só que lá fica 7 anos de seca, 5 anos de seca, onde o agricultor não consegue tirar o fruto do seu sustento da terra. Então ele depende exclusivamente do Estado. E ele recebe um tipo de pressão como essa. Então ali eu já comecei a pegar ranço por essa abordagem de esquerda na política. Porque eu sei que o Nordeste, historicamente, é governado pela esquerda. Então eu falo isso não é porque eu estudei, eu falo isso porque eu vivi na pele. Eu sofri isso. Então, desde ali eu já me interessava por política. Quando eu vim para Minas Gerais e eu passei no concurso público da Polícia Militar, que eu comecei a combater o crime, isso foi multiplicado. Uma das coisas que mais me irrita é quando chega algum político de esquerda sem vergonha, que na sua grande maioria, filhinho de papai, que nunca sabe, nunca soube o que é passar aperto na vida, e começa a vincular coisas absurdas. Por exemplo, vincular pobreza com criminalidade. Ah, não, o cara roubou porque ele é pobre. Ele pegou aquele tênis lá na loja, ele bateu numa pessoa para poder pegar o celular dela porque ele não tinha condição. Ei, pobre não é vagabundo, pobre não é bandido, quem faz isso é quem não tem vergonha na cara. Pega toda a educação que minha mãe me deu, minha mãe nasceu, viveu e morreu pobre. Eu sempre falo, minha mãe foi quem me ensinou a ser homem. E ela nunca pegou um centavo que não fosse dela. Você joga no lixo. Os maiores bandidos deste país são pessoas abastadas financeiramente que roubam de terno e gravata. Então, vincular a questão da criminalidade à pobreza é jogar fora os valores das pessoas. Isso é uma coisa que a esquerda tem, assim, PhD em fazer e que me irrita profundamente. Então, ali, eu já fiquei ainda mais inclinado para o assunto política. Mas eu não pensei jamais em me tornar um político. Eu gostava de opinar. Eu gostava de escrever a respeito do tema. Eu entendi o quanto que isso influenciava a minha vida. E então, eu conheci o trabalho do então deputado federal Jair Bolsonaro. E eu me voluntariei para fazer a segurança dele algumas vezes. Eu fiz a segurança dele 4 vezes. 3 de vezes. Graça, sem receber um centavo. Sem receber um único centavo. 3 vezes na pré-campanha e uma na campanha. Isso lá em 2018. Exatamente. Aonde foi na campanha? Em Juiz de Fora. Eu estava ao lado dele quando ele foi esfaqueado. Eu ajudei a tirar ele do chão. Então, naquele momento, eu falei o quê? Presidente, eu falei pra mim, né? Ele já não tinha condição de ouvir. Presidente, o senhor não pode fazer essa campanha mais, está em cima de uma cama. Eu vou fazer essa campanha. E assim como eu, milhões de brasileiros assumiram a campanha dele depois daquele atentado. E ele foi eleito. Então, ali eu comecei a me interessar realmente por política. Fui, assim que o Bolsonaro foi eleito, trabalhar em Brasília como assessor parlamentar do deputado federal Júnior Amaral, que é meu compadre. Já quero mandar um grande abraço para ele. Acompanha o trabalho do Júnior Amaral, um cara incrível. E então nós resolvemos abrir um escritório parlamentar em Uberlândia. E a pessoa que ele tinha de confiança para poder enviar para a cidade era eu. Quando eu cheguei em Uberlândia, aconteceu a crise do Covid-19. E eu comecei a lutar pela reabertura do comércio, pela volta das aulas presenciais, porque já está comprovado, inclusive cientificamente, que as crianças foram extremamente prejudicadas e que os problemas psicológicos oriundos do fique em casa foram muito mais prejudiciais para o desenvolvimento das crianças e muito mais prejudicial para a saúde delas do que a pandemia em si. E é claro, a pandemia matou muita gente, mas a gente precisa saber o que foi efetivo ou não em seu combate. Então, a partir daquele momento, eu me tornei uma voz proeminente dentro da cidade de Uberlândia para lutar contra as medidas restritivas do Covid-19. E foi isso que me deu projeção e fez com que eu tivesse uma votação significativa, mais de 2.000 votos. Teve vereador que foi eleito com 1.200. Eu fiquei como suplente. E a Drica Protetora foi eleita, né? Depois, infelizmente, ela acabou falecendo, né? Foi, inclusive, um momento muito estranho da minha vida, porque quando eu recebi a notícia da morte dela, eu estava na sala da minha casa com um terço na mão, rezando pela vida dela. Porque eu já estava em conversa com ela e eu tinha feito amizade. E realmente estava torcendo pela vida dela. E, de repente, algumas pessoas começaram a me ligar. Cara, você é vereador, tal, parabéns! Só que eu tava, assim, triste pela morte dela, entendeu? Então foi eu acho que ninguém quer assumir numa situação de morte de alguém. Uma pessoa, só um psicopata gostaria de assumir dessa maneira. Mas foi da vontade de Deus. Eu fiz um trabalho
que eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz. O povo de Uberlândia gostou demais, né? Trouxe a primeira escola cívico-militar para o interior de Minas Eu Gerais. ia falar sobre isso, inclusive. Deixa eu te cortar rapidinho. 3 coisas que ninguém Eu falo sabe. demais, você pode me cortar aí. Não. Você trouxe a primeira escola cívico-militar para Uberlândia, lá no bairro Morumbi, que é a primeira do interior de Minas, né? Me corrija se eu Exatamente. estiver errado. E 2 coisas que foi marca do seu mandato como vereador, que eu acho importante você falar sobre isso, que muita gente não tem, não tem noção da sua sensibilidade em relação a isso, é o seu mandato, quanto você articulou ele em prol de instituições que apoiam crianças com deficiência, tipo a ACD, as APAES, né? Sim, a maior emenda que eu consegui na época foi emenda. No total, foi bem mais de 1 milhão. Só que não foi 1 milhão de uma vez, foi dividido, né? 800 mil, depois 300 mil para a ACD. Eu consegui, eu acho que foi 300 ou 400 mil para a APAE. Inclusive, esse ano eu quero visitar essas instituições e ver como é que a gente pode colaborar, agora na condição de deputado. Então, eu sempre tive uma atenção especial voltada para a infância, né? As crianças precisam de todo suporte, porque elas Com certeza. vivem um período da vida delas onde elas são frágeis. E o que a gente puder fazer para proteger as crianças, para melhorar a qualidade de vida delas, a gente deve fazer. E pessoas com deficiência, então, nem se fala, né? Essas sim precisam ser abraçadas. Não é fácil ter qualquer tipo de necessidade excepcional no Brasil. Sim. O Brasil não foi pensado. O mundo não é pensado para pessoas com deficiência. Então, por que não a gente tentar utilizar um pouco dos impostos da população para ajudar essa parcela da sociedade que Algo tanto útil, precisa? né? Relevante. E se a gente olha o contexto familiar dessas crianças, que são consideradas excepcionais, a família vive um contexto de miséria muito grande. Não é 100%, mas eu arrisco Sim. dizer que é 95%. A família, o pai, a mãe que precisa trabalhar, acaba não tendo condição de trabalhar por conta da necessidade do filho, sabe? É bem triste. A emenda que eu destinei, por exemplo, para a ACD foi utilizada para construir uma oficina ortopédica, que é a maior oficina ortopédica do Triângulo Mineiro. Então, olha quantas pessoas foram beneficiadas. Sim. Só que existe uma característica do meu mandato. Eu não costumo dar tanta ênfase na hora de fazer o meu trabalho de marketing à questão das emendas parlamentares. Eu tenho, por exemplo, 22 milhões de emenda, sendo que 11 milhões é para a saúde, né, por força de lei, e 11 milhões para outras áreas. Pra gente saber, isso é anual ou é durante os 4 anos de mandato? Anual. Então, eu faço questão de ajudar instituições que precisam. Só que, se dependesse de mim, sequer existiria emenda parlamentar. Por quê? Porque ela funciona na prática como uma moeda de troca, um toma lá da cá. O governo do estado, ele usa as emendas para comprar voto de deputado. É lógico, tem a emenda impositiva, isso é menos grave, porque é aquele valor que o deputado pode contar, independentemente da vontade do poder executivo. Mas, na prática, a pessoa que caminha com o governo, eu tenho 22 milhões. Tem deputado aí que faz o que o governo quer, sem questionar nada, que já recebeu em um ano mais de 100 milhões em emendas, né? Mas aí é o que eu falo para a população. Olhe como esse deputado vota. Olhe como ele se posiciona. Eu vou te contar um caso, Luiz, que é recorrente quando eu converso de política em Uberlândia, tá bom? As pessoas falam assim: Gilmar Machado foi o pior prefeito da história de Uberlândia, mas ele foi um excelente deputado, por isso que ele virou prefeito. Todo mundo fala isso pra mim. Uhum. Aí eu pergunto, tá, por que ele foi um excelente deputado? As pessoas, não, porque ele trouxe muito recurso para a cidade, que reformou escola, que fez asfalto, que trouxe viatura para a polícia, isso e aquilo. Peraí, essa é a principal obrigação de um deputado? Gente, para de colocar fé no poder do dinheiro. Não adianta nada o cara encaminhar uma viatura para a polícia militar e votar contra a redução da maioridade penal para que um vagabundo que estupra e mata uma mulher, e aí com 17 anos, seja tratado como se fosse uma criancinha que não sabe o que está fazendo. Não adianta mandar a reforma de uma escola e deixar a doutrinação ideológica lá dentro, onde você chega para uma criança, a criança sabe quem é Karl Marx, mas não consegue falar a tabuada do número 8. Peraí, que conta é essa? Sai muito mais caro. Não adianta o cara mandar o asfalto da tua rua e votar aumento de imposto para você ser sugado.
até o sangue pra ficar pagando tanto imposto assim. E é isso que eu falo pras pessoas. Ah, o seu deputado é bom? Olha o extrato de votação dele. Tira só 15 minutos do seu tempo e veja como ele votou os projetos de lei. Eu te desafio agora a olhar o meu. Vai lá na Assembleia de Minas e vê como é que o Caporeza está votando. Eu nunca votei aumento do meu próprio salário. Eu nunca votei aumento de impostos. Eu nunca votei nada que fosse prejudicial para a população. Então eu quero ser julgado por isso. E não por recurso que eu envio. Só que, é claro, é bom para mim ouvir você fazer essa ressalva, né? E esse reconhecimento que a gente está conseguindo ajudar essas instituições. Eu fico feliz. Só que o melhor que eu tenho para oferecer para a população de Uberlândia e para a população de Minas é o meu voto independente. Eu não estou à venda. Perfeito. A gente tá no primeiro tema ainda, já a gente passa pro 2. Então, assim, eu só quero relembrar uma coisinha, mas não quero que você explore ainda a sua trajetória como deputado, que ela vem pra pauta 2. Tá bom. Você é vereador de Uberlândia, se candidato a deputado estadual, tem um estouro de votos ali, acho que tem 52.181 quebradinho, se eu não estiver enganado. Não, foi 50, é isso mesmo, 52.168. 168? Perfeito, obrigado. Só em Uberlândia, mais de 26.600 votos. Você foi o deputado com o enredo conservador mais bem votado, né, na cidade de Uberlândia. Estadual, né? Estadual mais bem votado. Exatamente. Em 2 anos, você tem 2 anos de mandato, né? Completando agora. Você já participou de pelo menos 7 comissões. Me corrija se eu falar qualquer dado errado. E de 19 frentes parlamentares. E eu cito 2 que eu achei muito relevante, que uma é a do café. O café tem uma importância econômica para Minas, né? Historicamente falando, secular. Se a gente voltar na história, se a gente lembrar lá, lembra da política café com leite? Era um rodízio na presidência entre Minas, São Paulo. Então, o café foi sempre algo muito presente, muito forte na economia de Minas Gerais. E a segunda, que é a defesa dos motoboys e entregadores de delivery, né? Sim. Eu achei muito interessante isso, inclusive. Se você quiser comentar algo sobre isso, fique à vontade. Mas ainda não explore a sua trajetória, que esse ponto é o próximo. Comentar do café, eu já falo que eu sou mantido à base de café, né? Se um carro anda com tem um cafezinho quentinho aqui. Vamos tomar um cafezinho então quentinho? Já bora tomar esse café. Gosto muito do café da região, principalmente de Patrocínio, a referência, né? O café de Patrocínio é maravilhoso. E aí, falando sobre isso, eu já vou te contar um negócio. Tem um bolo aqui... Você não tá entendendo. Mesmo? Eu vou suspeitar que essa caixa branca aqui na minha frente. Essa caixa branca na Ela sua tá frente. olhando pra mim. Deputado, a chefe Bárbara Farina, que hoje domina o mercado de alta gastronomia em Uberlândia, em São Paulo, tá aí fazendo evento em todo lugar do mundo, Brasil, mundo. Bárbara Farina. Tá certo. Maior referência que a gente tem hoje, um dos grandes nomes, preparou um bolo pra gente poder experimentar, que é o seu carro-chefe, é o bolo de amora. Vou te contar o segredo. Não tem farinha, não tem glúten. Não tem glúten? Não tem glúten. Você vai comer esse bolo e vai me contar tudo. Nossa, mas se estiver gostoso igual tá bonito... Tá bonito esse bolo aí. Espero que não seja só propaganda, mas não corre o risco, não. Que beleza. Do lado de cá, tem toda uma técnica aí pra... Aí eu vou tirar e a gente já vai falar. Mas tá bonito demais esse bolo. Tá certo. Eu vou ver. Eu não tenho problema nenhum de falar e comer. É isso. Olha esse bolo, olha essa camada de recheio. Que é isso, gente. Bacana. Aí, vamos lá então. Ela me ensinou até como é que parte certinho. É mesmo? Não é tirando fatia como se fosse uma pizza, não. É de lá. Ainda bem que você não pediu pra eu cortar o bolo, eu já teria errado aí. Fica à vontade, tem um garfinho aqui. Eu vou provar agora. Já come e conta pra gente, em tempo real. Oxi, eu sou muito sincero, viu? Sou muito sincero. A chefe vai estar assistindo, viu? Tá aprovadíssimo. É uma experiência, né? É uma experiência. Eu costumo isso? falar isso pra todo mundo. Perdi até o interesse na conversa. Focar no bolo, né, gente? Enquanto você vai se deliciando com essa
arte, porque a Bárbara é uma artista, a chefe ela é demais. Eu Nossa, vou ler. impressionante, muito bom mesmo. Parabéns, Que bom. Bárbara. Então a gente vai comer mais durante o papo, viu? Vamos. Vou ler uma frase do senhor que foi dita no Conversa Cruzada do Danilo Cacheta, que é, abre aspas, democracia é isso, tem que ter bom relacionamento entre poder executivo e legislativo, fecha aspas. Quando o senhor assume o mandato, véspera de assumir, há uma situação que o então secretário de governo, Igor Eto, tenta pressionar o senhor, eu não lembro o motivo, se era acompanhar o governo, a Pra votar votação, no candidato dele pra presidência da Assembleia de Minas. o Tadeuzinho. Não, o candidato dele era outra pessoa. Ah, entendi. O Tadeuzinho ganhou em oposição ao governo. Sim. Sim. Entendi. Certo. Tadeu, então tá. Esse secretário tenta fazer uma pressão ao senhor. Constranger, ele tentou pegar o meu voto ali e me obrigar a votar, né? O que acontece? Existiu a indicação de um coronel da Polícia Militar para ocupar um cargo importante dentro da corporação. Só que essa indicação, esse coronel, inclusive o coronel Zancanella, quero mandar um grande abraço para ele. De patrocínio, né? Se eu não estiver enganado. Ah, eu não sei. Esse coronel, ele conseguiu a indicação por mérito dele. Não foi por mérito meu. A única coisa que eu fiz foi o quê? Eu nunca falei politicamente. Contrata tal pessoa, dá cargo pra alguém porque é meu amigo. Vamos colocar essa pessoa num carguinho público aqui porque é meu amigo. Eu não faço política assim. Eu simplesmente falei o seguinte, eu conheço um coronel. Ele é uma pessoa muito competente, faca na caveira, porque pra ser policial, pra mim, tem que sentar o pau na bandidagem. Então, um cara que tem um histórico muito de bom forte de rua, de combate ao operação, crime. né? Exatamente, né? Caveira. Eu peguei e falei, olha, entrevistem essa pessoa. Às vezes, vocês podem gostar do perfil dele. Então, ele foi entrevistado profissionalmente. Eu nunca falei que era pra dar o cargo pra ele ou alguma coisa desse tipo. Eu não faço política assim. Eu não faço. Pra ninguém. Na minha candidatura pra vereador, teve mais de 20 voluntários trabalhando comigo. Eu nunca prometi cargo pra nenhum deles. Esse povo aí que chega a época de eleição, olha, faz campanha pra mim, pega os líderes comunitários, faz campanha pra mim que se eu ganhar tem um carguinho pra você. Ninguém pode falar isso de mim, porque eu nunca prometi cargo pra ninguém. Eu falo que você acredita nos mesmos valores que eu, vamos junto fazer a diferença. Mas não é mediante a vinculação com o cargo público. Então, quando ele falou isso, o que é que ele fez? Ele cometeu um erro crasso. Ele me colocou na mesma régua podre da maioria dos políticos, né? Então ele pensou que, olha, Capureza, a gente conseguiu uma indicação aqui pro coronel, que foi um pedido seu, e agora a sua alma me pertence, você vai votar que nem eu quero. Não vou. Eu não estou à venda, tá? Eu não estou à venda mesmo. Então, eu peguei e trouxe a situação a público. Sim. Para mostrar o tipo de política velha que esse cara que estava vinculado ao Partido Novo estava fazendo. E foi algo escandaloso que chocou o estado de Minas Gerais. 2 pontos aqui importantes da gente falar. O coronel passou por uma conversa, tanto com o vice-governador, né, Matheus, e também com o governador Zema, certo? Uhum. 6 meses depois desse acontecido, junho de 2003, o governador Romeu Zema exonera o secretário Igor Eto por insatisfação do relacionamento dele com a base parlamentar. Perto disso, o PL e você se declararam oposição ao governo, certo? Eu não sou oposição ao governo. Naquele momento só, assim, foi um movimento, talvez? Pontualmente? Sim, a questão é o pontualmente. seguinte, eu não faço política também tendo por base a ideia de posição e oposição, que é o que reina historicamente no Brasil. Eu faço política pro povo. Isso aqui não é populismo barato e muito menos demagogia, eu tenho como provar isso. É só acompanhar minhas votações. Quando tem algo que é de interesse da população, eu voto favorável e eu elogio o governo. Quando o governo coloca algo que não é de interesse da população, eu sou o primeiro a cobrar e eu cobro pesado. Por quê? Porque eu estava lá, na condição de pessoa do povo até ontem. Meu filho não é deputado, minha filha não é deputada, minha bebê não é, minha esposa não é, meus familiares não são. Eu estou deputado, não quer dizer que eu vou ficar nisso aqui para sempre. Eu tento pensar, não é nas próximas eleições, eu tento pensar nas próximas gerações. É assim que eu faço política. Então, isso aqui não é timinho de futebol, eu sou palmeirense, tá? E eu detesto o Corinthians.
Se o Corinthians jogar com o Boca Juniors, eu vou torcer pros hermanos. Não vai ter jeito. Não é negociável, tá bom? Mas na política eu não posso fazer dessa maneira, fazer política com as vísceras. Ah, não, eu gosto daquele cara, eu vou apoiar ele de qualquer jeito. Não, eu tenho que fazer um trabalho sério, pensando no bem público. E é isso que eu tenho feito. Então, eu não sou um cara que está ali para atrapalhar o governador Romeu Zema. Muito pelo contrário. O que ele precisar pode contar comigo. Mas toda vez que ele tentar aprovar aumento de imposto, como ele aprovou 2 vezes, quebrando uma promessa de campanha, que ele falou o quê? Nós pode até não aumentar imposto, mas diminuir... Nós pode até não diminuir imposto, mas aumentar imposto nós não aumenta. Isso foi ele que falou. Ninguém obrigou ele a falar. Agora ele tem que ser homem e cumprir. Não tá cumprindo. Eu sou homem. Quando eu falo alguma coisa, eu não volto atrás. Eu prometi, na época da minha campanha, que jamais votaria aumento de imposto. E eu não vou votar nunca. Eu tô olhando nos teus olhos aqui. Se um dia eu chegar aqui, você me encontrar na rua, se você, Luiz, me encontrar na rua e tiver votado o aumento de imposto, você pode me xingar. Que eu não vou falar nada pra você. Não, eu sei, isso é até uma bandeira sua, junto na defesa da família, da liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Exatamente. E você fala, defesa das armas e contra os impostos. Eu acho que esses 5 eixos são a principal linha de Liberdade. defesa, né, do seu Sim. mandato, do seu pensamento político. Eu sou super defensor das armas de fogo. Super. Né? Principalmente porque eu sou pai de menina. Tem uma frase muito conhecida lá nos Estados Unidos que eu vou falar aqui em português. Deus criou o homem e a mulher, mas foi Samuel Colt, o inventor do revólver, que os tornou iguais, porque a mulher consegue vencer o homem com puxar de um dedo. Você sabia que existe levantamento estatístico de um grande estudioso chamado John Lott Jr.? Ele escreveu um livro chamado More Guns, Less Crimes. Nesse livro ele comprovou que em todos os países onde foi feita a liberação do acesso às armas de fogo, isso não quer dizer que todo mundo vai ter arma de fogo, não. É quem quiser ter a liberdade de possuir. Quem é contra isso está dizendo o quê? Que só quem pode ter arma de fogo são os bandidos e os policiais. A população não. Eu sou policial, mas eu não concordo com essa visão. Em todos os locais onde houve a liberação da arma de fogo, sabe qual foi o crime que mais reduziu? Feminicídio? Estupro. Porque a mulher consegue se defender, né? E detalhe, em todos esses países houve uma redução de todos os crimes violentos. Todos. O criminoso que vai praticar um roubo, ele pensa o quê? Eu posso tomar um tiro, então vou praticar um furto. Eu vou deixar pra entrar na casa do cara quando ele não estiver lá. Entendeu? Não existe milagre. Olha, eu sou católico. Eu acredito muito em Nosso Senhor Jesus Cristo e eu acredito na visão de Santo Tomás de Aquino, que é doutor da fé não apenas para católicos, como também para evangélicos. Santo Tomás de Aquino foi o primeiro que tratou a respeito do ius naturalismo, que é o direito natural. Da ideia de ius naturalismo, que é o direito que já nasce com o ser humano no seu surgimento, ou seja, não depende de um pedaço de papel falando que a pessoa tem aquele direito, no ius naturalismo veio a noção moderna que nós temos de direitos humanos. Os direitos humanos nada mais são do que o direito natural. E existe um direito natural chamado legítima defesa. Você tem que ter esse direito, que é uma programação divina que Deus te deu, de autopreservação da sua vida, de autopreservação da sua espécie. Você utilizar o Estado para retirar do cidadão os meios necessários para que ele consiga se proteger e proteger quem ele ama é algo inadmissível. E quais são esses meios? São as armas de fogo. Perfeito. Eu vou explorar esse tema com você um pouquinho mais à frente sobre segurança pública. E eu queria te perguntar uma coisa. Tadeu, ou Tadeuzinho, as pessoas chamam assim, foi reeleito presidente da Assembleia, certo? Sim. Teve o seu apoio? Teve. Como é para você ver o presidente da Assembleia com uma vice-primeira presidência indicada pelo PT? Dentro da composição da mesa diretora, existe o levantamento dos partidos. Se dependesse de mim, não teria PT na mesa diretora. Só que lá também está o PL, representado pela pessoa do Gustavo Santana. Ou seja, o PL faz parte da mesa diretora e o PT também, porque foi chapa única. E a chapa do Tadeu. Então ele unificou todos os partidos nessa candidatura. Então não tem opção. Que opção o Caporeso teve? Tinha aquela mesa diretora para votar e nenhuma outra. Então, ou eu votaria naquela mesa que tem o Tadeu que está fazendo trabalho sério e tem outras pessoas, como por exemplo do PL, o Gustavo que está fazendo trabalho bom, e eu vou votar neles,
ou então eu não voto neles porque tem alguém do PT lá no meio. Sim. Infelizmente, a política, ela é a arte do possível. Já falava o general prussiano Otto von Bismarck. Entendido. Vamos entrar numa outra seasa de poder de Minas Gerais. Tem uma pessoa, que é o secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro, que hoje é tido para muitos como, em determinados momentos, que ele tem mais poder que o próprio governador, que o próprio prefeito de BH, Fuad Numan. Existe lá em Belo Horizonte, em duas instâncias de poder diferente. Na Câmara Municipal de BH e na Assembleia Legislativa. Existe um compilado de pessoas que é denominado Grupo do Aro. Como que você se relaciona com esse pseudo-espectro de poder? Olha, eu converso com todas as pessoas que eu necessito dentro da política. Nós temos que ter a maturidade de entender que todas as pessoas que têm um cargo público o têm porque foram escolhidas pelo povo. Eu tenho inimigos dentro da política e todos eles estão no espectro da esquerda. Isso não quer dizer que eu seja inimigo de todos os esquerdistas. Eu sou uma pessoa como católico, né, que eu odeio o pecado e não o pecador. Então, eu sou absolutamente inimigo do socialismo. Eu sou inimigo do comunismo, eu detesto profundamente a esquerda, porque eu vivi na minha infância em governos de esquerda. Eu sei como eles funcionam e são, de longe, sempre os mais corruptos e não é por acaso, tá? Mas, se tem um político lá do centro, eu vou conversar com aquele político do centro. Se tem um político do aro, da bicicleta, do banco, eu vou conversar com esse político, porque eu faço parte do poder legislativo. Eu não aprovo nenhuma lei sozinho. Nós dependemos do diálogo. E, aliás, democracia é isso, não é? Se eu quiser conversar só com pessoas que acreditam no que eu acredito, eu não vou para a vida pública. Agora, o que eu defendo enquanto parlamentar, as minhas leis, elas representam aquilo que eu acredito. Porque o meu eleitorado votou em mim para defender essas pautas conservadoras. Eu sou 100% conservador. E eu represento as pessoas que acreditam no conservadorismo, não como ideologia. Vocês falam que tem ideologia de esquerda e a ideologia de direita. Eu não sou um sujeito ideológico. O conservadorismo não é uma ideologia. O que é a ideologia, Luiz? A ideologia é uma simplificação da realidade complexa. Você tenta pegar a realidade e colocar ela dentro de uma caixinha, onde essa caixinha explica de uma maneira simplória as coisas. Por exemplo, qual que é o cerne do socialismo? Qual que é o cerne do comunismo? Muita gente fala, não, é a luta contra o capital. Não, é a divisão dos bens. É isso, é aquilo. Não. As pessoas, como não estudam, elas acabam se enganando. O Manifesto Comunista de Karl Marx, livro que eu já li mais de 8 vezes, ele inicia falando o seguinte, que toda a história humana é uma história de luta de classes. Então, a ideia ideológica por trás do socialismo e do comunismo, que eles são diferentes, mas muito similares, ela é uma ideia de luta de classes. Existe o quê? O patrão contra o empregado, o branco contra o preto, o hétero contra o homossexual, a mulher contra o homem, o filho contra... É sempre contra. Sim. É uma luta constante e infinita, dentro de um processo dialético. É basicamente isso, filosoficamente falando. Eu não acredito nisso. O que o conservadorismo fala? Qual que é a caixinha que o conservadorismo tenta enfiar a realidade complexa? Não existe. O conservadorismo ele apenas fala o seguinte, que existe uma sabedoria que nos foi transmitida pelos nossos antepassados através da tradição. Isso não significa manter a sociedade dentro de um movimento anacrônico, mas sim significa que para você conquistar coisas novas, você não precisa necessariamente se livrar das velhas. E que você deve olhar para o passado até mesmo para evitar de se repetir os erros novamente no futuro. Então isso é o conservadorismo. É você saber aquilo que já deu certo historicamente ao decorrer da sociedade e conservar e cuidar. Se você parar para pensar, politicamente, historicamente, existe um esforço hercúleo das gerações que nos antecederam de tentar manter as conquistas, de não perdê-las. Não existia, há pouco tempo atrás, a Constituição. O movimento constitucional começou quando? 1700 e pouco, 1600 e pouco, a Bill of Rights britânica. Por quê que criaram a Constituição?
para tentar falar o quê? Olha, gente, isso aqui, gerações futuras, muita gente morreu, derramou seu sangue para ter essa liberdade aqui. Não vamos perder isso. Vamos colocar no papel chamado Constituição, para que as próximas gerações não se esqueçam do que a gente tem que proteger. Agora é engraçado, porque o político de esquerda fala que é contra o conservadorismo, mas ele quer dizer que defende a Constituição. Que Constituição eles defendem? Ah, defende os direitos humanos. Os direitos humanos estão lá, tem que proteger os direitos humanos. Só serve para bandido. Na hora de falar de direitos humanos, por exemplo, da presunção de inocência, que toda pessoa deve ter, aí tem decisão do Alexandre de Moraes, que não vai deixar o presidente Bolsonaro ir conosco para a posse do Trump. Eu que estarei lá na posse do Trump também, né? Tô super chateado com isso, é lógico que eu gostaria de estar com o presidente Bolsonaro, que é minha referência na política, né? Sim. E, infelizmente, ele não vai. Por quê? Porque os direitos humanos e a Constituição foram desrespeitadas pelas pessoas que estão no poder hoje. Perfeito. Pegando um gancho com o que você falou e já trazendo para a política de Uberlândia, você sempre faz questão de deixar muito claro que sua referência, seu líder na política é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Senhor, você deixa isso... Às vezes vai sair você, senhor, o senhor é por educação à autoridade. Não esquenta, não. Mas, com todo respeito, trazendo para o contexto de Uberlândia, você foi pré-candidato a prefeito, foi pré-candidato por um período, depois colocou a candidatura e depois, atendendo um pedido do próprio Bolsonaro, retirou a sua candidatura para apoiar o Paulo, que terminou eleito. Sim. É que eu quero te perguntar uma coisa. Naquele momento de pré-candidatura, teve um momento que o Odelmo deu uma entrevista, soltou um vídeo, uma coisa, falando assim, o Caporeso quer ser prefeito, mas já falei pra ele, não sei o quê. Você precisou gravar um vídeo. E você gravou um vídeo falando, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito Odelmo, ele não é o meu líder. O meu líder é o presidente Jair Bolsonaro. Como que era essa relação com o Odelmo? Com a Ana Paula, porque dizem que quem manda não é o Odelmo, é a Ana Paula. Como que era essa relação com eles ali? Porque o senhor não era muito próximo da prefeitura, né? O senhor não beirava muito ali, não. Olha só, a minha relação enquanto vereador que fui e a gestão Odelmo Leão foi uma relação extremamente parecida com a relação que eu tenho com o governo Zema. Só que, pra mim, o Odelmo é muito melhor do que o Zema, tá? As minhas críticas ao Odelmo são direcionadas para a parte do Covid-19. A maioria delas, não todas, né? A do Zema transcende isso e muito, né? Infelizmente, o governador Romeu Zema, ele é maravilhoso com o microfone na boca. Por isso que eu votei nele. É o cara que vai falar que nunca vai aumentar imposto, esse cara já tem meu voto, né? O cara que fala que não vota a pauta de esquerda, esse cara tem meu voto. Só que com a caneta na mão, ele é bem diferente do que com o microfone. Como o povo brasileiro vive da mídia, ele não acompanha a atividade política, ele acompanha o que sai na rede social. Tem gente que se eu não coloco alguma coisa na rede social, Caporeira, você não tá fazendo nada, eu tô! A rede social não pega 10% do meu trabalho. 10% que eu faço não vai pra rede social. Então a rede social é só um pequeno reflexo do que a gente faz. Como seria importante se as pessoas realmente se interessassem? Não é em estar lá todo dia olhando política. Uma vez a cada 15 dias ir lá e pesquisar o que o seu parlamentar está fazendo, o que o governador está fazendo. Eu falo de coisas absurdas, como a aprovação de ideologia de gênero, que é uma pauta totalmente anti-direita, que o Zema aprovou, e as pessoas falavam, você está mentindo. Eu falei, não, mas olha lá a lei então, se eu estou mentindo. Pesquisa, pelo amor de Deus. O pessoal já entra em processo de negação antes de averiguar, né? Então, eu sempre tive, na condição de vereador, as portas da prefeitura fechadas para mim. Eu tinha diversos projetos interessantes e sempre foi uma luta para conseguir aprovar. Por quê? A gestão do Odelmo, que é uma gestão marcante para Uberlândia, ele fez um grande serviço na cidade. Eu reconheço ele como um dos melhores prefeitos da história, mas ele sempre foi um cara muito duro. Se você não tá do lado dele, você não aprova nada. Não interessa se é pro bem de Uberlândia ou não aprova. Entendeu? O Odelmo sempre foi duro nesse sentido aí. Então eu tinha uma relação dura com ele. Depois alguém chegar e falar, não, que eu estava procurando ele para ver se eu deveria concorrer ou não para prefeito, isso nunca aconteceu. Eu vou procurar opinião política de alguém que eu vejo como referência para mim. Alguém que olha para mim, eu sei que gosta de mim e que quer o meu bem. Entendeu? Então, para você ser uma referência política para mim, não basta você ser um político de sucesso como o prefeito Odelmo é um político de sucesso. Você tem que ter a minha confiança.
Senão não vai rolar. Sim. Entendeu? É simples assim. Então, o Odelmo tem uma amizade com o Bolsonaro. E o Odelmo pediu a ajuda do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro olhou pra mim e falou: Caporeso, tem como ajudar? Ele não impôs nada em momento nenhum. Ele falou: tem como ajudar? Você fez o Eu não gesto. teria sido vereador se não fosse pelo presidente Bolsonaro. Eu não teria sido eleito deputado se não fosse por ele. Então, com muita satisfação, falei: presidente, com muito gosto, eu vou ajudar sim. E hoje estou muito feliz com a eleição do Paulo, com a eleição do Pellicer, e sou uma peça que trabalha para fortalecer o trabalho deles, pelo bem da cidade de Uberlândia. Porque a partir do momento que eu entro em alguma coisa, eu entro para somar. Se não for para somar, eu não fico de duas caras. Esse não é meu perfil. Então eu posso entender que aquela primeira escola cívico-militar que você traz para Uberlândia não contou com o Odelmo em prefeitura. Você buscou com o presidente. Olha, eu vou e contar a trouxe isso pra Uberlândia. história real da escola cívico-militar pela primeira vez. Eu nunca contei isso pra ninguém, eu vou contar pra você em primeira mão. Eu tinha conseguido a escola cívico-militar pra Uberlândia um ano antes, mas a secretária de educação do Odelmo perdeu o prazo de cadastro. Isso atrasou a entrega da escola em um ano. Aí depois, por causa desse atraso, eu liguei pro próprio prefeito Odelmo no ano seguinte. Falei: prefeito, não vamos perder dessa vez, porque a escola já tá garantida, já consegui isso com o governo Bolsonaro, é só trazer pra cá. Aí sim, o Odelmo entrou no jogo e garantiu. Quando ele garantiu a escola cívico-militar para Uberlândia, o que ele fez? Para não me dar crédito, ele foi atrás de um deputado lá em Belo Horizonte chamado Coronel Henrique, que é do meu partido, uma pessoa que tem meu respeito, falou: olha, a gente conseguiu trazer a escola cívico-militar Coronel Henrique para cá. Você escanteado nessa. E tentaram me jogar para escanteio. Como viu que não tinha jeito, depois aceitaram. Não teve jeito, aí a questão andou, né? Foi isso que aconteceu. Entendi. Então eu evito de falar isso, porque eu acho que não tem sentido, o que interessa é que a população foi favorecida, entendeu? Mas a história tem que ser dita, isso aí é uma coisa de bastidores que eu tô contando em primeira mão aqui. Perfeito. Obrigado pela confiança, né, gente? E só para contextualizar para vocês, quem não conhece o Pellicer é o atual vice-prefeito de Uberlândia, que foi eleito na chapa do Paulo Sérgio. Pellicer é presidente do PL aqui em Uberlândia e foi indicado na chapa... Isso é verdade? Que ele foi indicado na chapa pelo deputado Caporeso? Total. Perfeito. Seguindo ainda nesse tema, hoje a gente percebe que você tem uma influência na prefeitura. Seja o Pellicer, seja outros fatores, você frequenta a prefeitura, tá lá na prefeitura, a gente vê que os servidores te recebem, tá lá, inclusive. Você vai estar mais próximo da prefeitura de Uberlândia, diferentemente desse tempo que as portas estiveram fechadas para você? Olha, eu já estou próximo da prefeitura, eu quero continuar colaborando pelo bem da população. E eu não vejo motivos de não ajudar esse governo que está começando muito bem. Aprovou o passe livre dos estudantes, Sim. que eu acho uma conquista fantástica, ainda mais nesse momento de dificuldade. Nós tivemos um problema sério do IPTU, que foi uma imposição do Ministério Público diante de uma inadequação da arrecadação do IPTU na cidade, mas que vem em um péssimo momento, porque a nossa população está passando por dificuldades financeiras, o Brasil está entrando em uma recessão econômica graças a essa péssima gestão desse desgoverno de bandidos lá em Brasília, do PT. Então, o que o Paulo Sérgio fez? Ele viu essa dificuldade do nosso povo, ele isentou quase 40 mil famílias de pagar o IPTU, quase 62% da população vai ter desconto do IPTU e todos vão poder parcelar em até 10 vezes. Se eu não ver isso com bons olhos e não falar parabéns, vamos continuar assim olhando para nossa gente, eu seria muito ingrato, né? Então eu fico feliz com os rumos que o Uberlândia está trilhando e eu espero de todo coração que continue assim, né? Eu vou repetir mais uma vez, eu não faço política falando que eu sou base de governo ou oposição, eu tô com a população. Enquanto estiver bom pra gente, pro povo, eu vou continuar batendo palma e vou ser o primeiro a elogiar. Agora, se o negócio desandar, eu vou ser o primeiro a bater também. Isso aqui é uma coisa que é inegociável pra mim. Só que eu tô motivado e eu acredito que isso não vai acontecer. Olhando pro início do governo do Paulo, a gente percebe que ele tá com muita energia, né? Tá fazendo coisas que faz a gente olhar pra trás e pensar: nossa, mas por que não fez? Eu olhei o orçamento de 2024 e 2025... é pouco menos de 200 milhões a mais que entrará no caixa da prefeitura esse ano. Aí o Paulo assume a prefeitura, no primeiro dia útil de mandato, ele vai e lança o passe livre. Sim. A gente olha pra trás e pensa: nossa, por que não? Por que não foi feito? A gente vê que ele tá com energia e a impressão que eu fico é que ele vai trazer a marca dele.
ele não vai ser garupa de ninguém, entendeu? Eu vou ser o Paulo Sérgio, sabe? Eu estou tenho torcendo por isso. eu tenho essa Eu expectativa. estou torcendo por isso. Eu estou gostando e eu acho que ele já tá mostrando isso, sim. Eu acredito nisso. Falando brevemente sobre... Nosso tempo tá acabando, gente. Falando brevemente sobre eleições 2024. Se a gente olha o resultado geral das eleições de 2024, a gente vê um crescimento da direita e, acima de tudo, um crescimento e fortalecimento do centro. Especificar o centro aqui, centrão. Uhum. PSD de Kassab, MDB, PP. Como que você enxerga esse movimento de 2024 conectado a 2026? Qual que é o recado que a população brasileira deu para os nossos representantes? Olha, pelo aumento significativo dos políticos de direita e das políticas conservadoras, eu acho que está bastante claro que cada vez mais o conservadorismo se fortalece, né? E que a população está vendo que a esquerda ela é maravilhosa na hora de prometer e totalmente ineficiente na hora de executar. Eles prometem... É o socialismo, né? O socialismo, ele promete o paraíso e entrega o inferno. Eu tinha um outro tópico pra gente falar, que era eleições internacionais, mas eu vou ter que pular porque a gente tá com tempo curto. E eu quero falar uma pauta que eu acho muito interessante pra gente poder explorar você nela. Uhum. Segurança pública. Tá bom. Relembrando, você é um cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Qual que é a sua satisfação com o governo de Minas em relação à segurança pública? Em relação Zero. à valorização desse profissional? Zero. Olha, eu me preocupo muito com os rumos terríveis que a segurança pública está trilhando em Minas Gerais. E aí muita gente pode pensar assim, o Caporeso vai falar das perdas inflacionárias, né? Que o policial tá passando necessidade, tá ganhando pouco. Tá ganhando pouco? Tá. Tá passando necessidade? Tá. Tem que mudar isso? Tem. Eu luto pela recomposição? Luto. Mas a minha preocupação principal sempre vai ser a nossa gente, o nosso povo. Não tem mais policial na rua. Está acabando o efetivo das forças de segurança. O governo Zema está cortando gastos aonde não se pode cortar gastos, porque não tem como fazer segurança pública sem policial na rua. Enquanto o número de homicídios aumentou, o número de crimes violentos aumentou 25% no Brasil, que é algo alarmante, em Minas foi mais de 30%. Em Uberlândia, 34%. São pessoas que estão sendo assassinadas. É gente que está sendo vitimado pelo crime. E olha só, tem uma parte que ninguém fala. A quantidade de faccionados tem aumentado de maneira assustadora em Minas. Aqui em Uberlândia do PCC, sul de Minas PCC e no centro Minas Comando Vermelho. Nunca se teve tanta notícia de criminosos de facção como se está tendo agora. Isso aí é a nossa gente que vai morrer. Quando você pega uma facção como o PCC e você coloca ela dentro de Minas Gerais, eles trabalham em todas as áreas da atividade criminosa. Desde o batedor de carteira até o traficante, até o ladrão de colarinho branco. Então, eu vejo, infelizmente, que a nossa população está cada vez mais refém do crime. E isso acontece porque a política que se tem traçado em relação à segurança pública é desastrosa no estado de Minas Gerais. É desastrosa, é terrível. Então eu não estou criticando apenas a questão da classe. Eu estou falando que não está tendo policial na rua. Eu estou falando que se um policial atender uma perturbação de sossego, tá tendo som alto, a viatura vai atender a perturbação de sossego, o bairro tá sem viatura para poder cobrir uma tentativa de homicídio, uma tentativa de assalto, tráfico de drogas. É o que está acontecendo hoje, inclusive aqui em Uberlândia. É extremamente preocupante. Na Assembleia de Minas, você é uma voz sozinha nessa defesa do profissional de segurança pública do Estado de Minas Gerais? Não, tem uma grande referência lá, que é o Sargento Rodrigues, um cara que já está, salvo engano, há 6 ou 7 mandatos, e ele é da área de segurança pública. Tem outras pessoas também, como a delegada Sheila, tem profissionais que são oriundos da segurança pública, formam a bancada da segurança pública. Você é cabo, você tem uma vivência do que é a hierarquia muito, muito firme, né, na prática. Quem é o comandante-chefe das forças de segurança em Minas Gerais é o governador. Sim. Eu, enquanto cidadão, a impressão que eu tenho quando eu olho é que é um governador fraco. O que você acha? Você que é da força. Eu acho que você está certo. A mensagem que ele passa, infelizmente, não é uma mensagem de força. E a atenção que ele dá para a polícia não é uma atenção
minimamente voltada para um combate duro contra o crime. É o oposto do que o Caiado faz em Goiás. Bandido em Goiás tem medo de polícia. Historicamente, a PM do Goiás ela é muito firme. Eu tenho um professor, eu fiz administração na UFO e eu tive um professor que ele é PM, só que ele é doutor em administração, então ele dava aula pra gente. E um dia eu questionando, revoltado, ai, ninguém aguenta mais esses bandidinhos, não sei o quê, roubar celular aqui. Se não houver repressão, crime, bandidagem em si, só se reprime com repressão, com força. Exatamente. Ele me falou assim, Luiz, eu, eu tô com a minha farda. Vi você ser roubado, o bandido ali pegou seu celular. Eu vou correr atrás dele, tô correndo. Ele me viu, ele jogou o celular no gramado. Se eu pego esse cara depois dele jogar um celular, eu perco a minha farda. Sabe? Tipo, ele falou, é muito difícil. Hoje em dia qualquer coisa vira. É direitos humanos em cima do bandido e tudo contra o policial fardado. Como que é isso na Exatamente prática? É extremamente frustrante. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei para proibir a obrigatoriedade de câmeras de filmagem na farda do policial. Vocês querem colocar a câmera de filmagem na farda do policial? Acabou a segurança pública. O que é que vai proteger o cidadão? É a lei? É a lei? Então vamos falar de lei? Eu vou te dar um exemplo. Se você chegar na sua casa agora e você encontrar um bandido dentro da tua casa com a sua televisão debaixo do braço, e esse cara pegar e olhar pra você e falar assim, ó, não chama a polícia não, senão eu te mato, e der um tapa no seu rosto. Quanto tempo... E vai embora com a sua televisão. Quanto tempo esse cara vai ficar preso? Nada. Como é que você sabe? Nem um dia. Ele não vai ficar preso nem um dia. O tapa no rosto é crime de menor potencial ofensivo, que é, vias de fato, agressão. Furto, crime de menor potencial ofensivo. A ameaça de morte, isso aqui é absurdo. Isso é uma Isso é um lei, absurdo. né? Lei A ameaça de menor morte. potencial. A ameaça de morte é no máximo 6 meses de detenção. Como é que você vira pra uma pessoa e fala que vai matar ela? Olha o terror psicológico que você tá fazendo naquele ser humano. E você simplesmente não vai preso. Esses 3 crimes, ele não vai ficar um único dia preso. Ele vai embora. E nada vai acontecer. Entendeu? Nada. Então, é essa lei que vai proteger o cidadão? Ou será que é o porrete da polícia militar que defende o cidadão? Né? Eu vou te falar uma coisa. Na condição de policial militar, muitas vezes, para praticar a justiça, eu acabei não praticando a lei. Não posso contar o caso aqui, senão eu vou preso. Ah, mas vagabundo aqui foi sempre na porrada. Minhas mãos aqui, eu sempre mostro. Tudo isso aqui que você tá vendo é dente, é cicatriz de dente de vagabundo que eu arranquei na porrada. Eu quero falar uma das últimas coisas desse papo com você, que é uma dor minha, do Luiz, cidadão de Uberlândia, e de boa parte da cidade. Por que que uma cidade que tem um orçamento de praticamente 5 bilhões anuais redondos, ou seja, 20 bilhões, um prefeito controla em 4 anos, por que uma cidade dessa não tem uma guarda municipal? Olha, a maior parte do orçamento é consumido pela pasta da saúde. A referência de Uberlândia na questão de saúde é muito boa. O Odelmo fez um bom trabalho em relação à saúde. Uberlândia presta assistência de saúde para todo o Triângulo Mineiro, não apenas para a cidade, né? Vem gente de todos os lugares aqui. E por mais que o orçamento seja grande, as demandas da sociedade de Uberlândia também o são. Eu sou super favorável à criação de uma guarda municipal. Eu acho que é de bom gosto. Mas eu falo isso também pela minha experiência como policial. Eu tinha sempre, quando trabalhava na cidade de Munhoz, o companheirismo da Guarda Municipal de Socorro em São Paulo. Eles eram os primeiros a chegar em reforço quando a gente precisava na hora do combate ao crime. Pessoas muito boas de serviço. Então eu sei que é um reforço bacana para a segurança pública da cidade, principalmente quando eu vejo que o governador não quer contratar mais gente. Então de onde que vai vir o reforço? Só que, infelizmente, a questão não é simples assim, de falar não tem 5 bilhões de orçamento, tá sobrando dinheiro. Não tá. Não tá. Então, o gestor público tem que ter todo um cálculo extremamente responsável para conseguir contratar uma guarda e dar equipamento, viatura, treinamento e tudo mais que eles necessitam, né? Suporte jurídico para poder colocar eles em ação. Então, por exemplo, eu não sei se o atual prefeito vai ter interesse ou não de criar uma guarda municipal. Eu não sei nem se ele tem orçamento. Eu sei que eu acho... Você é um eu sou entusiasta. simpático. Eu sou simpático à ideia, sim. Porque eu conheço o trabalho da guarda em muitas cidades.
Eu conversei com uma fonte lá em Uberaba. Uberaba tem uma prefeita que eu até gosto muito de acompanhar o trabalho dela, uma mulher jovem, nova, prefeita Elisa. Ela acabou de ser reeleita para o seu segundo mandato. Uberaba tem um pouquinho menos da metade do orçamento anual de daqui de Uberlândia. Uberaba hoje tem 120 agentes ativos na Guarda Municipal, 27 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal, 55 novas câmeras de vídeo monitoramento, novo quartel-geral da Guarda Civil Municipal, criação do grupo de operações com cães e construção de canil de guarda, Patrulha Maria da Penha mais seguranças mulheres, plano de cargos e salários após mais de 20 anos de espera. Sabe o custo disso mensal? R$ 1.247.000, R$ 327. Quando a gente olha esse trabalho que a prefeita faz, a gente pensa 1,2 milhões no orçamento. Se a gente multiplica isso por 14, por 10 dá 12 milhões, 1,2 vezes 2 dá 2.400, dá 14 milhões e 400 por ano, um orçamento bilionário. Você acha que não é viável? Assim, Não, a viabilidade, eu tenho que ser responsável aqui. A viabilidade, quem fala, é quem tem o domínio das contas. Eu não tenho. que tem a caneta. Eu não tenho a caneta e eu não tenho a lista para poder falar se é viável ou não. Eu falo para você o que eu gostaria que tivesse. Ah, se o Caporeso fosse o prefeito, eu ia tentar colocar. Entendeu? Mas só que eu só posso falar de uma maneira categórica seria feito se eu tivesse acesso ao orçamento. E eu não tenho. Um último dado sobre esse trabalho da prefeita. Ela está abrindo um concurso para aumentar o efetivo da guarda municipal lá de Uberaba. E conversando com o agente, o que ele me disse? Ele disse, Luiz, esse trabalho da guarda municipal, a gente consegue desafogar um pouco o trabalho da PM, tratando coisas simples, deixando a PM olhar pro que Consegue é sim. mais Consegue sim. grosso. Ele me relatou que casos de violência doméstica chega aonde você não precisa deslocar o serviço da PM, o aparato da PM, a viatura, a estrutura, um roubo de celular, são coisas menores que eles conseguem intervir e assim a PM fica disponível, entre aspas, para poder atender coisas mais... trabalho mais sério. O trabalho Mais mais sério sério, não, mais pesado, né? mais Mais pesado. E pra gente se dirigir pro fim, quero te perguntar uma coisa. 2026 tá aí. Dizem que de médico e doido todo mundo tem um pouco. Eu acrescento que médico, doido e marqueteiro todo mundo tem um pouco. Aham. Olhando pra você, hoje eu acho que os três grandes nomes da direita em Minas Gerais são o Nicolas, o Bruno Engler e o seu. Pelo menos é quem mais engaja, é lembrado, é visto e percebido. O pouco de marqueteiro que eu tenho dentro de mim, olha pra você e te vê como um produto eleitoral extremamente viável, extremamente fácil de ser muito bem sucedido. Hoje você é deputado estadual. Por que não, sendo um líder da direita, dar um passo maior na próxima eleição? Então eu falo para você em primeira mão que eu sou pré-candidato a deputado federal na próxima eleição. Exclusivo nosso aqui, ó, gente, ó. Prepara o corte. Você vai candidato a deputado federal, pré-candidato, né? Porque agora a legislação não permite falar que é candidato, Sim, né? sou pré-candidato a deputado federal. Governo de Minas. Quem que o PL vai apoiar? O PL tá lançando candidatura? Porque, outro ponto, a parte de marqueteiro. O Nicolas hoje tem 28 anos. Ele é de maio. Ele é do meu mês. Em maio de 2026, ele terá 30 anos. Completamente elegível ao cargo de governador. Eu acho que ele só não vira governador se ele não quiser. O que você acha disso? Eu não sei o que tem na cabeça dele nesse sentido, né? Eu sou amigo do Nicolas há muito tempo, conheço ele desde 2018, antes dele ser vereador. Se ele vier candidato a governo, com certeza vai ter meu apoio. Por fim, eleições nacionais. O que vem por aí diante da inelegibilidade do Bolsonaro, supondo que ela não seja... os direitos políticos deles não sejam recuperados? O que a direita pensa? É Tarcísio, é Michele, a direita vai com o Caiado, vai com o Zema, o que hoje passa na cabeça? O deputado Cristiano Caporeso, eu tenho 3 opções para a presidência de 2026. Jair, Messias e Bolsonaro. E é só isso que eu falo, eu sou Bolsonaro 2026 do começo ao fim.
É isso. Te agradeço o papo. Foi um prazer falar com você hoje. Te agradeço a gentileza e procurei algumas pessoas na Câmara Mas você fez várias perguntas pra mim e eu fiquei só sendo entrevistado aqui. Eu quero fazer uma pergunta no final pra você. Eu posso? Pode fazer, mas eu quero terminar de contar um negócio antes. Então termine. Procurei algumas pessoas na Câmara pra poder entender o seu perfil. Aí eu escutava assim, o Caporeza... Porque assim, eu falava assim, nossa, ele parece muito bravo e tal. As pessoas falavam assim, Luiz, você tem que entender que o Caporeso, a hora que ele tá lá na tribuna, defendendo o que ele pensa, fazendo um vídeo pra gravar os ideais, as posições dele, é uma coisa. Ele, a hora que ele tá no meio da gente, ele é outra coisa. Que os servidores da Câmara eram todos muito apaixonados com você. Um abraço pra todos os servidores da Câmara Municipal. Escutei esse bastidor de uma pessoa que, inclusive, tá num campo oposto ao seu. Falou o quanto você era uma pessoa afável, agradável com o pessoal da Câmara, principalmente com os servidores. Então, vamos lá. A questão aqui é o seguinte, o Caporeza é bravo ou não é bravo? Eu não sou um personagem, eu sou uma pessoa de verdade, né? E eu não gosto de atacar pessoas. Eu gosto de atacar ideias. Por exemplo, eu não respeito a sua opinião e não quero que você respeite a minha. Opinião não é moeda de troca, entendeu? Eu sempre vou respeitar o Luiz enquanto pessoa. Mas se você tiver uma opinião que eu entendo que é uma opinião nefasta para a sociedade e para você mesmo, eu vou chegar para você e falar, cara, Luiz, não faz isso, não é bom. Se eu estiver com o microfone na mão e eu estiver fazendo trabalho público, eu vou atacar a sua ideia, que eu considero ruim, com todas as minhas forças. Agora eu vou chegar para você e eu vou falar, Luiz, cara, não leva isso pro teu coração, vamos tocar em frente aqui porque eu não tenho nada contra a sua pessoa. Existem pessoas que eu tenho alguma coisa contra. Por exemplo, eu gravei um vídeo recentemente comemorando a morte de um criminoso chamado Cubinha. Eu prendi esse cara mais de 20 vezes. Ele foi preso mais de 70 até tombar morto, né? Para mim a sociedade está muito melhor sem ele. Não matei ele porque eu não tive oportunidade. Muitas vezes eu saí pra ocorrência e falei, se esse cara fizer tal coisa, eu vou dar um tiro no peito dele. Chegava na hora lá, acontecia algo que impedia. Uma vez ele veio com um facão, eu peguei a arma, ia dar um tiro nele, a irmã dele brotou da terra e abraçou ele. Salvou a vida dele. A irmã nem sabe disso, né? Então, mas acabou que ele tentou tanto, resistiu tanto à prisão, que finalmente ele encontrou o caminho certo e foi dormir no colo do capeta, né? Então, que coisa boa pra mim. O lugar de bandido bom é bandido morto. Só que o que acontece eu gosto de gente. Eu gosto de conhecer pessoas. Eu gosto de conversar com o povo. Eu não fico procurando gente que concorda comigo. Eu não tenho problema nenhum de conviver com gente que tem uma visão diferente da minha, né? Mas eu gosto de conviver com pessoas que têm o coração aberto. Que elas não são vaidosas. Eu detesto gente vaidosa. Detesto gente vaidosa. Que é o seguinte, você vai ter uma discussão aqui, a gente vai falar a respeito de qualquer tema. Aí você entra na discussão comigo, você não tá buscando a verdade. Você tá buscando vencer. Tá vencendo o quê? Ai, nossa, eu venci a discussão. Sério? Cara, se eu tiver uma opinião aqui, você falar alguma coisa que eu discordo de você e você provar pra mim que eu estou errado, eu, na mesma hora, não é depois não, quando terminar a entrevista, eu vou parar, eu vou raciocinar, vou falar, Luiz, você tá certo, eu não tinha pensado nisso. Porque o meu compromisso não é comigo. Meu compromisso é com a verdade. Quem sou eu? Eu sou sombra e pó. Né? Muitas pessoas, eu gosto de estudar história. Eu conheço gente de Uberlândia, por exemplo, tem um cara que nasceu, cresceu e envelheceu aqui, o nome dele é Patrick. Ele trabalha no ramo imobiliário. Uma vez eu falei pra ele assim, cara, você conhece o Renato de Freitas? Ele fez um trabalho incrível como prefeito aqui. Ele é cidadão de Uberlândia, ele não conhecia. Eu tô falando de um homem da envergadura de Vigílio Galassi. Uma pessoa das mais importantes da história de Uberlândia. Se esse homem já não é lembrado, quanto tempo as pessoas vão levar pra esquecer do Caporeza depois que ele morrer? Então por que eu vou me apegar como se eu fosse a pessoa mais preciosa da face da terra? Eu não sou. Entendeu? Esses dias eu tava conversando com um cara lá na Assembleia e, nossa, deputado, um deputado nunca me deu tanta atenção quanto você tá me dando. Aí eu parei assim, falei, cara, você sabe quem que eu sou? Eu sou o mesmo Cristiano, que morava lá no Nordeste, que andava de bicicleta Monarch Barra Forte ano 87. Foi a bicicleta que minha mãe comprou pra minha avó, entendeu? Pra andar com ela. Eu sou esse mesmo cara, eu gosto de acreditar que você é esse cara pra sempre. Que monta a árvore de Natal com os filhos, com a dona Jane. Eu adoro Natal. O Natal pra mim é a melhor época do ano. Eu amo montar a árvore de Natal e deixar... Inclusive, eu ainda não desmontei a árvore, de tanto que eu gosto de árvore de Natal. Pelo que eu vi, era um sonho de criança de vocês, né? A árvore de Natal, que vocês só conseguiram ter essa condição há mais ou menos 7 anos que vocês conseguem eu não tinha dinheiro isso. pra comprar uma árvore de Natal. Então assim que eu consegui ter
uma margenzinha, eu comprei uma árvore de Natal de 2 metros. Te agradeço demais, foi um prazer enorme Luiz, te receber eu que agradeço. hoje. Eu tenho a minha última pergunta pra fazer. Fique à vontade. Eu posso pegar mais um pedaço do bolo da Bárbara? É todo seu. A chefe vai ficar muito lisonjeada agora. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Por gentileza, acompanhem o meu trabalho, tá? Eu trabalho em defesa de Deus, pátria, família e liberdade. Sou conservador. É só você acessar lá o @Caporeso com 2 Z, tá? ZZO, Caporeso DM, de Direita Minas, tá bom? Forte abraço pra todos vocês. A Direita vive em Minas Gerais. E agora, antes da gente encerrar o bate-papo, eu tenho um presente pra você aqui. Presente é sempre bom. Que é um exemplar do meu livro, tá? Abortismo, Poder, Dinheiro e Morte. Esse livro aqui eu escrevi depois de atender uma ocorrência terrível de aborto. Quando ainda era Quando cabo estava policial. na condição de policial militar da ativa, tá? Aqui tem os melhores argumentos, modéstia à parte, filosóficos, históricos, científicos e lógicos contra o aborto. Faço questão de presentear você. Te agradeço. Tá na mão. Muito obrigado, viu? Valeu demais. E esse foi o papo com o deputado estadual Cristiano Caporeso. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente para por aqui que a gente tem um pedacinho de bolo para comer.